Muito bem. A Páscoa para Moisés simbolizava muita coisa. Depois de todas as lutas que Moisés passou diante do faraó, depois de 9 enganações do faraó, dizendo, vou libertar o povo, a cada praga o povo do Egito sofria, e faraó pedia para Moisés suspender a praga. E Moisés suspendia, pedindo a Deus. Mas o faraó dizia, eu não vou deixar ninguém sair. E durante 9 vezes o faraó brincou com Deus. Mas na 10ª praga, o faraó não iria brincar. Moisés deu instruções para que aquele dia se tornasse um dia memorável. Nunca mais seria esquecido. O dia da saída do Egito. 400 anos haviam se passado, desde que Jacó havia chegado com sua família na terra do Egito. E agora era o momento da grande libertação, um momento em que todos iriam se tornar felizes, porque a liberdade estava às portas. Um dia memorável. Um pai faleceu, muito rico, deixou uma fortuna para os 2 filhos. O mais velho disse, eu vou fazer uma coisa que ninguém nunca mais se esqueça do meu nome. Ele então mandou fazer, na beira de uma rodovia, um obelisco, uma espécie de uma torre. Mandou gravar o nome dele, assim, numa placa de prata bem grande, na base daquele obelisco. Os anos se passaram. O vento e a chuva acabaram por destruir o obelisco e ninguém nunca mais se lembrou do nome daquele homem que fez o obelisco. O outro irmão, querendo fazer bem ao próximo, resolveu, na mesma rodovia, procurou um lugar plano. Um lugar onde não havia água, não havia árvores, não havia sombra. Ele mandou construir uma espécie de um jardim. Ele mandou cavar um poço. Fez uma espécie de uma fonte jorrando para fora. Ornamentou de belas pedras. Fez ali também um canteiro de flores e mandou plantar muitas árvores frutíferas e colocou vários bancos de pedra. O tempo passou, as árvores cresceram, a água continuava a jorrar e as pessoas passavam por ali. E o nome era Recanto do Abidu. E muitos viajantes, cansados da viagem, viam aquele lugar e se dirigiam para lá. Comiam as frutas que haviam nascido, bebiam água, se descansavam à sombra das árvores. E bendiziam o nome daquele homem que havia feito aquela benfeitoria. O tempo passou, as gerações passaram. Mas o nome de Abidu nunca foi esquecido, porque as pessoas contavam a história de geração para geração. Deus queria que o momento da Páscoa fosse inesquecível. E a pergunta número 1 é, quais as principais instruções que Deus deu antes do povo deixar o Egito? Êxodo 12, de 1 em diante, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, falai para toda a congregação de Israel, aos 10 dias desse mês, tome cada um para si um cordeiro para cada família. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, e no 14º dia deste mês, toda a congregação vai sacrificar esse animal à tarde. E tomarão do seu sangue e colocarão em todas as ombreiras da porta, na verga da porta. E naquela noite comerão o cordeiro assado no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão, e vocês estarão prontos para uma viagem, e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito. Farei juízos para que eles saibam que eu sou o Senhor. E aquele sangue na porta vos será por um sinal, pois, vendo eu o sangue, o anjo da morte passará por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. E este dia vos será por memória, e celebrar-o-eis como uma festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis como um estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, e ao 1º dia haverá santa convocação, e também ao 7º dia tereis santa convocação. Naquele dia, naqueles 2 dias, nenhuma obra vocês vão fazer. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque vai representar que naquele dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Nunca vos esquecereis do dia em que saístes do Egito. Que instruções então Deus deu para o povo? A instrução principal era preparar um cordeiro
assado no fogo para ser comido com pães sem fermento e com ervas amargosas. O pão sem fermento representava o momento bom da saída, a manutenção, a providência. E as ervas amargosas representavam o tempo que estava ficando para trás. O cordeiro representava Jesus Cristo morrendo na cruz para salvar o ser humano. O sangue do cordeiro na porta simbolizava libertação e vida para os primogênitos no Egito. Assim como o faraó mandou matar os primogênitos quando Moisés nasceu, agora os primogênitos do Egito seriam mortos, porque aqueles que não colocassem o cordeiro, o sangue do cordeiro, passariam por essa desventura de perder o filho mais velho. Os que crescem no sangue do cordeiro poderiam ter a libertação e a vida. Deus Todo-Poderoso deu instruções a Moisés e o povo ficou esperando este momento. Deus disse: vocês devem ficar com roupa de viagem, com o cajado na mão e pronto para sair. E comam o cordeiro apressadamente, porque os egípcios vão expulsar vocês da terra deles. Pergunta número 3. Durante a 10ª praga, o que aconteceria para quem se preparasse? Êxodo 12, 13 e 14 diz assim: e aquele sangue que estará na porta vos será por sinal nas casas em que vocês estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Este dia vocês têm que lembrar para sempre. Vocês vão celebrar uma festa ao Senhor nas vossas gerações, como sendo um mandamento perpétuo. Então a pergunta é: o que aconteceria durante a última praga, a 10ª praga, para aqueles que se preparassem? Resposta: durante a 10ª praga, o anjo do Senhor passaria sobre as casas de todos no Egito, e onde tivesse o sangue na porta, a vida do primogênito seria poupada, porque o sangue do cordeiro representava vida e libertação, como Cristo nos libertou na cruz, se tornando a nossa Páscoa eterna. O nome Páscoa significa Pessá no hebraico e significa passar por cima. Durante a noite da 10ª praga, o anjo passou por cima das casas que tinham sangue na porta e foi embora sem executar o primogênito. Deus quer que nós entendamos que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele fez com que a morte passasse por cima das nossas casas. E ele nos deu vida e vida para sempre. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Continuem crendo em mim, que a vida eterna será garantida. Que o Senhor nos abençoe. E que esta lição da saída do Egito nos mostre que Deus quer nos tirar do Egito deste mundo para nos dar um lugar prometido, que é a Canaã celestial. Que o Senhor te abençoe.